Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos por aqui. Os processos que eu vou trazer para vocês hoje são processos que eu estava estudando mais cedo, não diretamente relacionados com publicações recentes no Diário Oficial da União, e sim um caso que eu estava estudando mesmo, e aí eu fui fazendo levantamento de vários processos e eu vi esses que eu queria trazer com vocês. Esse primeiro processo, ele trouxe os eventos dele completo para vocês entenderem o que de fato aconteceu e em relação às perguntas. A gente vai olhar melhor no Cadastro Mineiro esses eventos, mas vou pular aqui para as perguntas. A primeira foi em relação à área do processo 1, ela está o quê? Ela está livre, elegível à disponibilidade ou onerada? Já vi que tem gente errando isso aqui, hein? Aí, sobre o próximo evento para o processo 1. Publicação de edital de disponibilidade, definição de proposta vencedora, protocolo do requerimento de pesquisa ou publicação do alvará de pesquisa. Vou aqui para o Cadastro Mineiro, esse é o número do processo, se vocês quiserem olhar depois. Aqui é a fase dele, observem, fase atual, disponibilidade. Ele era um requerimento de registro de licença, e a gente vai entender um pouco sobre os eventos. Teve o protocolo do requerimento. Aqui a ANM fez a primeira publicação de uma exigência, teve o cumprimento dessa exigência pelo titular, dentro do prazo, considerando até 30 dias para cumprir. E aqui teve declaração de aptidão emitida pela ANM. Isso aqui hoje não é tão mais frequente, a não ser que o titular peça. Mas isso era mais frequente para a PLG, para a Permissão de Lavra Garimpeira, essa questão da INM emitir essa declaração de aptidão. O que significa isso? Que ela analisou os documentos que foram apresentados no requerimento, nessa data, ela analisou todos os documentos e viu que estava tudo certo e que o titular podia apresentar a licença ambiental. E às vezes a gente usava essa declaração para o próprio órgão ambiental para solicitar o licenciamento ambiental. E observe, esse processo ele é antigo, isso aqui aconteceu lá em 2014, o processo de 2013. Então, até o último evento dele, 6 de 2016, então esse processo não está no 6. Nem esse, nem os próximos que eu vou trazer, porque são processos mais antigos. Então, a gente vai se concentrar aqui no Cadastro Mineiro, na interpretação mesmo do Cadastro Mineiro e da minha experiência aqui com esse processo. Não trabalhei, mas eu trabalhei com casos parecidos. Então, vamos aqui. Aí, depois dessa declaração de aptidão que foi emitida, o titular ele fez um pedido de prorrogação de prazo para apresentar a licença ambiental, para cumprir aqui a declaração. A ANM não se manifestou, ele veio aqui e protocolou um documento diverso. Aqui, quando a gente quer saber mais alguma informação, talvez pelo portal da Transparência Mineral, que sempre falo para vocês, tem aquele campo de observação que pode ter alguma informação além. Eu vou abrir aqui, porque às vezes no passado a gente conseguia saber até quem eram as pessoas que estavam se habilitando aqui, mas vamos por partes. E daí, aqui depois, ele veio só pedindo prorrogação de prazo de exigência. Aqui a ANM veio e fez outra publicação, mas fez uma exigência aqui, publicou, solicitou uma nova exigência do titular. Aqui o titular veio de novo com uma prorrogação de prazo, ou seja, eu acredito que essa exigência seja a mesma para apresentar a licença ambiental. Aqui, então, se vocês olharem os eventos, o titular está pedindo essa prorrogação um milhão de vezes. Até que, um pouco aqui depois, olha, a ANM foi lá e indeferiu esse requerimento, possivelmente por não cumprimento da exigência, e aqui com oneração de prazo. E até aqui, quando na sequência, no mesmo dia, veio esse outro evento de que a prorrogação de prazo da exigência foi negada. Isso aqui acontece muito igual aconteceu nesse caso, porque o titular foi e solicitou, está solicitando desde 2014. Desde 2014, de agosto de 2014, ele está solicitando prorrogação de prazo da exigência aqui. E lá em 2016, a ANM já estava de saco cheio. Ela falou assim, ok, não vai ter mais prorrogação de prazo de exigência, você perdeu aqui o seu direito de prioridade nesse requerimento. E na sequência colocou aqui, publicou um edital de disponibilidade dessa área. Lembrando que quando a gente tem esse tipo de indeferimento com oneração, essa portaria aqui não está mais vigente, tá? Mas quando a gente tem esse tipo de indeferimento com oneração, o que acontece? A área fica elegível à disponibilidade, ela não fica livre.
E a gente tem sempre que olhar os danos, né? Os danos que aconteceram, principalmente em relação, olha, essas normas aqui. E até mesmo essa publicação do edital, que aconteceu lá em 19 de 4 de 2016, aqui os editais ainda não estavam suspensos, e ainda estava valendo. E nessa época era publicado mesmo no Diário Oficial da União uma área, um edital para cada área, digamos assim. Então, tinha uma publicação para cada área e aí abria-se o processo de disponibilidade com as regras da portaria 268 de 2008. Então, o que acontecia? Aqui o titular, as pessoas interessadas é bem parecido como é hoje a fase de oferta pública. Tinha 60 dias após a publicação do edital para apresentar a habilitação, a gente chama de proposta de habilitação. E aqui, se vocês olharem, todo mundo apresentou no prazo dentro dos 60 dias, as pessoas interessadas, era aberto para todo mundo, como é hoje também. Mas tinha uma outra documentação e tudo mais. Na sequência, a INEM analisava essa documentação, tinha inclusive o plano de pesquisa. Na verdade, não é para pesquisa, foi esse edital aqui, ele foi uma área para pesquisa, apesar de ter sido oriundo de um requerimento de rede de licença. E aí vieram os interessados. Só que depois disso, a ANM vai e analisa, né? Analisava com base em critérios subjetivos, avaliava a proposta vencedora. Eu até comento numa aula do curso sobre como era esse procedimento de disponibilidade antigamente. E, enfim, hoje está muito melhor, hoje tudo digital e tudo mais, a gente não tem mais critérios subjetivos. Só que ainda não chegou nessa fase da ANM avaliar. Ou seja, o próximo passo aqui seria a ANM definir uma proposta de habilitação vencedora. E depois disso, seguiria com um novo processo minerário e tudo mais. E a primeira pergunta que eu fiz para vocês sobre esse processo aqui foi em relação se a área estava livre, onerada ou elegível à disponibilidade. Aqui, nesse caso, ela está onerada, viu, gente? Porque teve esse edital de disponibilidade publicado e ele ainda não encerrou. Então, vamos supor que a área hoje ainda é da ANM, não é nem de nenhuma dessas pessoas aqui que protocolaram a proposta de habilitação, porque não teve um vencedor ainda. E o que eu queria mostrar para vocês também é abrir o portal da transparência mineral, que eu não abri para esse processo. Vou abrir aqui rapidamente para a gente ver se tem o nome das propostas das pessoas que se candidataram nessas propostas de habilitação. Tá? Às vezes tem. E aí a gente vai relembrar o campo de observação que existe no portal da Transparência Mineral, que não existe no Cadastro Mineiro, que deveria, né? Eu não sei a dificuldade da ANM de ligar esses dois sistemas, mas seria muito útil. Ó, tá vendo aqui que não tem o nome das empresas, às vezes aparecia, dependendo do ano aparecia. Aqui só tem o número da juntada, e tem o número da juntada de cada uma das pessoas que habilitaram. E também, quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre esse documento diverso aqui eles colocavam algumas observações, ó. Comunicação, só que essa observação não ajudou muito. Comunicação faz. Não entendi, mas ok. Às vezes dá uma ideia melhor, sabe, do que eram esses documentos diversos. Mas não é o caso aqui. Aqui é um caso interessante, olha, para esse evento, o documento diverso protocolizado e apresenta licença municipal. Daí a NMV publicou uma exigência aqui, enfim. Olha, o que eu falei para vocês sobre a declaração de aptidão, que legal. Aqui tem uma observação importante que eu estava explicando para vocês aqui está mais detalhado. Requerente declarado apto a receber o título de registro de licenciamento, conforme a portaria 266, aguardar a apresentação do documento. E aguardar a apresentação do documento era a licença ambiental, nesse caso aqui. Então, para esse processo muito tranquilo, assim, a gente avaliar. Se por acaso chegar alguma situação parecida com vocês, o cliente estiver interessado numa área tá aqui com essas habilitações de edital e não tem uma proposta vencedora, o que você tem que fazer? Tem que fazer. Vai ter que falar para ele que vai ter que aguardar, ou acompanha o processo para ver se de fato alguma dessas propostas vai ser habilitada, vai ser considerada vencedora, ou não. Eu estou vendo que ultimamente a ANM tem analisado esses editais, essas propostas do edital antigo,
inabilitando todas as propostas. Qualquer coisinha eles vão lá e inabilitam, que é justamente também para voltar essas áreas para o procedimento de disponibilidade atual. Então, por isso que é interessante, talvez, acompanhar esse tipo de situação. Então, processo 1 resolvido, vamos para o processo 2. O caso 2 aqui. Mais simples, tá? Lembrem que eu falei para vocês virem aqui e memorizar essa questão da prorrogação de prazo de exigência, porque o processo 2 a gente vai focar nisso. E isso é um risco muito grande quando a gente faz pedidos de prorrogação que não acabam nunca. O que aconteceu aqui nesse processo 2? A primeira pergunta que eu fiz para vocês é: você acha que esse requerimento de licenciamento mineral tem risco de ser indeferido pela ANM? Isso aqui eu já respondi para vocês, tem risco. Nesse caso aqui, foi o que aconteceu com esse caso, desse outro do processo 1 aqui. Por quê? Lá pediu inúmeras prorrogações, nunca respondia, e aí a ANM foi lá e não vou mais prorrogar o seu prazo de cumprimento de exigência e indeferiu o requerimento dele. E aqui, a gente está voltando um pouco para esse caso que eu acabei de me lembrar uma coisa que eu não comentei com vocês. Quando tem essa questão do pedido da licença ambiental, o que esse titular podia fazer que ia resolver muito o caso dele? Apresentar o protocolo de pedido da licença ambiental no órgão competente. Eu acho que ele não fez isso, ele só ficou pedindo a prorrogação. Eu faria isso, eu entraria com pedido de licença ambiental no órgão ambiental, protocolaria na ANM esse comprovante que eu dei entrada no órgão ambiental solicitando a licença, e daí eu ficaria acompanhando. Quando liberasse essa licença, eu ia na ANM e protocolava a licença de operação de fato. Mas nesse meio tempo também apresentaria um histórico do processo minerário, do processo ambiental, para mostrar para a ANM que eu estava de boa fé, que eu tenho interesse na área, tenho interesse na manutenção, estou dando manutenção também ao meu processo ambiental. Então, faria dessa forma, para evitar o que aconteceu exatamente com essa área. E, às vezes a gente pensa assim, mas é muito fácil falar depois que aconteceu. Então, é porque a gente aprende com os erros, né? Então, hoje a gente faria diferente, com certeza, para minimizar esses erros aqui. Então, esse aqui eu já respondi para vocês. E a segunda pergunta: o que você costuma fazer quando pede prorrogação de prazo para cumprimento de exigência? Aqui eu fiz até uma forma diferente essas perguntas do processo 2, até para forçar mesmo aí um raciocínio mais aprofundado. Então, você responde à exigência ou solicita nova prorrogação para a resposta até o prazo solicitado no pedido de prorrogação, mesmo sem manifestação da ANM. Espera a ANM aprovar a prorrogação do prazo solicitado. Essa aqui é um pouco delicado, porque tem opiniões divergentes, mas eu tenho uma própria opinião e eu prefiro seguir com ela porque é o que eu vejo funcionar mais. E esse caso que eu trouxe para vocês aqui é justamente para reforçar a minha opinião. Esse outro caso aqui, esses dois casos, é para reforçar a opinião que eu tenho. Então, vamos aqui entender o que acontece. Esse processo ainda é uma área pequenininha aqui, ó, em Minas Gerais, também o requerimento de licenciamento, areia e cascalho. E aqui o que aconteceu? O protocolo do requerimento de registro de licença, teve um documento diverso protocolizado aqui, e de novo, esse processo também não tem no SEI, ele é antes do protocolo digital. Talvez, se quisermos investigar que documento diverso é esse, a gente pode ir aqui no portal da transparência e ver se tem alguma descrição para esse documento diverso. Teve uma exigência publicada aqui, ó, em 16 de 7 de 2018, e teve um documento diverso protocolizado aqui em 13 do 8, e na sequência teve o pedido de prorrogação de prazo, na verdade, no mesmo dia, né? Agora eu fiquei curiosa para saber. Então, para saber o que é esse documento diverso, porque daí no mesmo dia ele foi pedir prorrogação. Talvez o que ele pode ter feito? Não sei, vamos tentar entender aqui. Ele pode ter pedido uma. Não é isso, veio o mesmo processo. Ele pode ter pedido, cumprido a exigência, não sabemos o teor da exigência, mas ele pode ter cumprido parcialmente a exigência e solicitado a prorrogação de outros itens da exigência. A gente faz muito isso com barragens, porque as exigências de barragem de mineração são intermináveis, né? A gente nunca consegue cumprir todas no mesmo prazo. Então, vamos entender aqui. Documento diverso, apresenta reestudo. Não faço ideia de que reestudo é esse, não ajudou muito aqui. E aqui, engraçado, aqui está falando prorrogação, prazo exigente solicitado, mas olha só o que está aqui.
no campo de observação. Comunica cumprimento de exigência. E aqui eu já fiquei confusa se teve o cumprimento dessa exigência ou não. E aqui a gente só saberia, de fato, tendo acesso aos autos do processo. Mas vamos supor que estamos aqui só analisando o cadastro mineiro. Nesse caso aqui, gente, quando a gente pede prorrogação, por exemplo, a exigência foi publicada aqui em 16 de 8 de 2018 e teve esse pedido de prorrogação em 13 de 8, a exigência possivelmente de prazo de 30 dias. Quando a gente pede prorrogação, é por mais o mesmo prazo igual, de igual período por uma única vez, por mais 30 dias. Então, se eu não tenho uma resposta até 13 de 9 de 2018, se eu não tinha uma resposta, eu ia lá e solicitaria uma nova prorrogação. Ou então, eu já iria e respondia até 13 de 9, se eu já tivesse como responder essa exigência, eu responderia até 13 de 9, porque quando a gente pede uma prorrogação, a premissa é que não consigo responder agora essa exigência, mas daqui a 30 dias eu conseguirei responder. Então, a ideia, quando a gente pede uma prorrogação de cumprimento de prazo, é essa. E na prática, a gente não tem que esperar a ANM se manifestar em relação a isso, aprovar ou não esse nosso pedido de prorrogação. Por quê? Porque a gente vê que a ANM é muito lenta em muitos procedimentos, e esse é um que ela não consegue responder. Imagina se ela respondesse todos os pedidos de prorrogação de cumprimento de exigências de todos os processos minerados. Ela não tem como responder. Então, a gente tem que ser proativo e fazer a nossa parte para manter o direito minerário. E lá, e eu estou solicitando prorrogação por mais 30 dias, eu vou lá daqui a 30 dias e respondo. Ou respondo com uma nova prorrogação, desde que seja altamente justificável. Tem que ser muito bem justificável, para você não correr o risco de ser interferido no seu requerimento. Ou eu vou lá e já respondo essa exigência com que a ANM está pedindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui tem sim o risco de indeferimento, se a gente está olhando só aqui o cadastro mineiro, ignorando ali o portal de transparência, que eu não sei se a exigência foi cumprida ou não. A gente tem que sim tomar cuidado com esses pedidos de prorrogação. Eu sou da linha que a gente vai responder, mesmo sem a ANM ter se manifestado em relação à prorrogação ou não no pedido de exigência. Geralmente, também, o que acontece? Tipo esse caso aqui mais antigo, que é um caso de 2018. O titular pediu essa prorrogação aqui. Talvez a ANM fosse analisar agora em 2023. Ela ia lá e emitir uma nova exigência pedindo para o titular responder. Ou ela ia lá e ia indeferir esse requerimento, porque passou muito tempo desse pedido de prorrogação do titular e ele nunca mais se manifestou. Então, tem essas duas possibilidades. Por isso que eu prefiro ir na preventiva, né, do que ir remediando depois para entrar com recurso na ANM e tudo mais e solicitar o pedido de reconsideração do indeferimento. Então, fiquem atentos a isso. Isso aqui é muitíssimo importante. Aqui, até nesse processo, eu até esqueci de falar para vocês que teve aqui o indeferimento e o titular nem se manifestou, né, em relação a esse indeferimento. Não tem registro de protocolo de pedido de reconsideração. Então, aqui meio que ele só aceitou. E aí a ANM foi lá e publicou o edital de disponibilidade. E sobre os outros processos extras que eu ia trazer para vocês, que eu vou trazer aqui para vocês na aula de hoje. Esse aqui é muito interessante, eu também estava no conjunto dos outros processos que eu estava estudando. E eu vim olhar, né? Eu falei, gente, mas que estranho esse processo minerário. Eu fui olhar, né, aqui o último evento dele, indeferimento com oneração. Eu falei, tá, vou investigar um pouco, né? 9/10 de 2019, achei que já tinha alguma coisa no portal da transparência mineral. Não sei, mas não tinha nada referente a esse processo aberto. Existe a documentação dele, mas está tudo com acesso restrito. O processo de 2018, então, o protocolo ainda foi feito de forma física. Só que vejam aqui, esse processo está associado a outro processo aqui de 2015, ele é uma mudança de regime. Então, eu fui lá olhar esse processo de 2015. Por que eu achei estranho esse indeferimento com oneração? Porque eu fui lá no Sigmine e tal, às vezes, né, está sobrepondo outra área, alguma coisa assim. Não tinha nada disso. E aí eu vim aqui no Cadastro Mineiro para investigar um pouco mais. E o que aconteceu com este processo minerário? Esse era o processo original, era um alvará de pesquisa, o titular pediu uma mudança de regime, mas observem
os prazos, os eventos. Era um alvará de pesquisa de 2 anos, ele fez tudo direitinho. Ele comunicou o início do trabalho de pesquisa, se forem olhar os prazos, está tudo certinho. Ele solicitou aqui uma transferência de direitos minerais, e aqui ela foi, um pouco depois ela foi autorizada, aprovada. Fez pagamento das duas taxas certinho dentro da data, o alvará dele publicado no mês 7. Então, o pagamento da taxa dele teria que ser até 31 de janeiro. E aqui, observe, vamos olhar aqui. A data de vencimento do alvará, 19 de 7 de 2018. Então, até 19 de 7 de 2018, ele tinha que apresentar um relatório final de pesquisa, positivo ou negativo, ou solicitar prorrogação antes. O que aconteceu? Antes, na verdade, até poucos dias antes de vencer o alvará, ele foi lá e solicitou a mudança de regime. Só que o que aconteceu na sequência? A ANM deu a baixa prescrição do alvará por não apresentação do relatório final de pesquisa. E nem por prorrogação não, nem pelo pedido de prorrogação, porque também não teve nem o relatório final de pesquisa apresentado e nem o pedido de prorrogação. E o que acontece, o que a ANM interpretou nesse caso aqui? Ela ignorou o protocolo dele de mudança de regime e foi lá e deu abaixo de transcrição no alvará. Então, isso aqui é uma coisa muito delicada, porque na prática a ANM não poderia ter feito isso, já que tinha essa mudança de regime protocolizada, foi protocolizada dentro do prazo normal de vigência do alvará. E o que eu recomendo muito para vocês, assim, quando esse tipo de coisa acontece? Enquanto não sai essa mudança de regime, não saiu esse registro de licença, o ideal é a gente ficar mantendo esse alvará de pesquisa. Ou seja, apresentava o pedido de prorrogação desse alvará de pesquisa, ou então apresentava um relatório final de pesquisa positivo e ficava com os dois regimes coexistindo. E se por acaso o registro de licença fosse aprovado, a mudança de regime fosse aprovada, é possível os dois continuarem existindo, os dois títulos, tanto de pesquisa quanto título de registro de licença. Eu iria por essa linha. Inclusive, numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha áreas nessas condições, que a gente não esperava a ANM aprovar ou não, a gente não contava com a sorte, essa é a definição melhor. Quando a gente fazia esse pedido de mudança de regime, a gente não contava com a sorte de que a ANM ia aprovar rapidamente antes de vencer o alvará de pesquisa. Então, a gente preferia manter esse alvará de pesquisa até, de fato, o título de registro de licença ser aprovado. Mas o que eu já vi também em outros casos, eu acho que já até trouxe uma aula aqui para vocês. Depois vocês procurem as aulas de mudança de regime na ferramenta que tem de pesquisa. Eu já vi que teve um caso que teve a mudança de regime, era uma alvará de pesquisa também, teve a mudança de regime para permissão de lava garimpeira, e aí o titular, é o mesmo titular, né? O titular ele foi e apresentou um relatório final de pesquisa negativo para o alvará de pesquisa. Queria dar baixa no alvará de pesquisa. E aí, o que a ANM fez quando ela apresenta relatório final de pesquisa negativo? Colocou em disponibilidade a área, mas não tinha como, porque tinha ali uma mudança de regime, tinha um novo processo. Esse eu não lembro se já tinha o título de PLG otorgado, talvez sim. E daí, o que aconteceria? Ninguém colocando esse alvará de pesquisa em disponibilidade era confusão, iam coexistir, né? Ia existir um outro processo minerário, uma outra pessoa, enfim. Aí, nesse caso, o titular se atentou rapidamente e solicitou para arquivar o processo e não para o processo ir para disponibilidade, que é esse o caminho. Se sai, por exemplo, aqui, a gente tem esse alvará de pesquisa vigente e saiu lá o título de registro de licença do outro processo, esse processo aqui tem que ser arquivado, ele não pode ser colocado em disponibilidade, porque é o risco, vão ser duas pessoas na mesma área, não existe isso. Então, fiquem muito atentos com essas situações. Eu prefiro manter os dois até a mudança de regime de fato ser aprovada. A guia de utilização, gente, é uma outra situação, mas meio que é o mesmo raciocínio. Para você manter a sua guia de utilização, seu alvará de pesquisa, ele precisa estar vigente. Então, se você tem uma guia de utilização na fase de alvará de pesquisa, seu alvará de pesquisa está prestes a vencer e a guia não, você tem que pedir ou a renovação desse alvará de pesquisa ou apresentar um relatório final de pesquisa positivo, senão a sua guia deixa de existir, porque a guia é um título autorizativo excepcional.
está vinculado a um título principal, que é o alvará de pesquisa. Tome cuidado com isso. A não ser que esteja ali na fase de requerimento de lavra e não vai precisar dessa questão de apresentar o relatório final de pesquisa, que já foi apresentado. E o último processo, finalmente, ai, acho que eu empolguei aqui nessas explicações. O último processo, vou ter que mudar de tela aqui, que às vezes eu mudo, não mudo, eu tenho que só confirmar se vai mudar dessa vez. Agora, cadê a tela que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu testar aqui rapidamente, vamos ver se ele vai mudar automaticamente. Acho que ele não mudou. Também não. Agora pegou, porque eu não estou vendo a tela aqui para eu compartilhar com vocês, que era a tela do Diário Oficial da União. Eu acho que, pelo que estava me mostrando aqui, vocês estão vendo meu cadastro mineiro ainda. Dados do processo de disponibilidade. Ai, que coisa. Não consigo mostrar para vocês a tela que eu quero mostrar, compartilhar. Bom. Disponibilidade, logo. Só mais uma tentativa. Ah, tá, porque ela estava. Agora apareceu, ela estava fechada aqui. Enfim, consegui. Agora vocês estão vendo o Diário Oficial da União. Isso aqui é a publicação de hoje. E eu achei interessante trazer com vocês. Eu dei uma olhada rápida. Confesso que ultimamente estou olhando pouco o Diário Oficial da União, que eu estou com 1 milhão de demandas e eu não estou conseguindo olhar todos os dias. Mas eu sempre aposto. Eu olho pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu vou lá e dou uma olhadinha rapidamente para ver o que está acontecendo. Então, achei interessante esse caso aqui para compartilhar com vocês. Aqui é sobre inscrição em dívida ativa. E eu falo muito sobre, às vezes, o titular de uma vara de pesquisa, por exemplo, ele não paga a taxa anual por hectare, e ele acha que vai ficar por isso mesmo, que ele não precisa mais pagar, perdeu a vara de pesquisa, já não tem mais validade, ele acha que ele não precisa. Mas ele precisa porque tem esse probleminha aqui, que é a inscrição em dívida ativa. E eu trouxe esse primeiro processo, a gente vai olhar ali no SEI, para estudar um pouco mais para vocês entenderem que esse caso aqui foi exatamente isso. Não pagamento de taxa anual por hectare. E aí eu vou ter que mudar minha tela de novo. Um negócio de mudança de tela. Bom, eu espero que seja essa aqui, eu acho que sim. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que eu não estou na tela certa. Compartilhando com vocês porque não ficou verdinho. Agora vai ficar. Agora deu certo. Aqui, então, vim direto, pesquisei no SEI o processo minerário que eu estava mostrando para vocês no dia. Na verdade, desculpa, esse nem é processo de minerário, gente. Esse aqui é um processo administrativo. Ele começa com 930, é processo administrativo, que é referente exatamente a essas questões de cobrança da ANM. Ó, fica até aqui, ó, arrecadação, cobrança. É o tipo do processo que é diferente de um processo minerário. Aqui. Vamos só olhar aqui para vocês entenderem essa diferença no SEI, rapidamente. Esse aqui eu acho que é um dos processos que não tem nada, mas é só para a gente olhar rapidinho e ver. Ó, esse aqui, o tipo de processo aqui é autorização de pesquisa, está relacionado com gestão de títulos. Diferente desse aqui que a gente acabou de abrir, que é arrecadação cobrança. Então, é essa a diferença entre eles. Lá é um processo minerário mesmo, de fato, e aqui é um processo administrativo de cobrança, da arrecadação da ANM. E o que eu olhei aqui que eu achei para compartilhar com vocês é esse parecer técnico número 10, que fala exatamente sobre o alvará de pesquisa, e aqui cita o número do alvará dentro desse processo minerário. Então, se vocês tiverem interesse aqui, dá para dar uma olhada nesse processo minerário com mais detalhes. E aqui, ó, identificou que não teve o pagamento da taxa daqui de um dos anos referente ao terceiro ano de vigência do título. E aí a interessada apresentou uma defesa, a qual foi rejeitada. Enfim, aqui a gente teria que estudar o processo um pouco mais para entender que defesa foi essa. Mas foi rejeitada essa defesa deles e a ANM foi e está dando a publicidade para fazer o pagamento dessa multa. Estou só olhando aqui a cobrança, falou do recurso, mas não falou exatamente o motivo do pedido do recurso. Só falou aqui que não acolheu o recurso administrativo. Não cheguei a olhar se o recurso estava aqui,
Acho que eles protocolaram direto no processo minerário. Ah, tá aqui, ó, decisão do recurso. No parecer técnico. Ai, não foi muito, não foi muito clara essa decisão do recurso. Aqui, enfim, aqui teve até voto da diretoria colegiada. Tá aqui, agora no voto a gente vai encontrar. Aí, vamos ver aqui. Protocolizado que não acatou a defesa. Engraçado. Eu quero saber cadê. O que que eles usaram como argumento de defesa sobre o não pagamento da taxa não por hectare? E multa exorbitante. Ah, enfim, eles não queriam pagar essa taxa aqui, mas por conta da multa mesmo, porque vamos considerar que é uma taxa de 2003, né? Eu não nem lembro mais aqui a data. Cadê o nosso do ano de vigência que não foi pago? Cadê, gente? De 2003. E se a gente olhar, eu quero até ver essa multa e essa taxa anual por hectare desse processo minerário lá em emissão de boletos depois para saber quanto que ela está hoje. Deve estar atualizada. Mas realmente deve estar mais alta. E se vocês tiverem interesse, dá para dar uma olhada também. Então, aqui, quando a ANM faz aquela publicação que eu mostrei para vocês sobre o processo de inscrição em dívida ativa, aqui é mais um alerta para o titular para ele fazer esse pagamento. Não, ele vai ser inscrito em dívida ativa e quando acontece isso, os bens são bloqueados. E aí a pessoa sente de fato no bolso quando ela não consegue movimentar nada dos bens dela. E aí ela vai ter que dar um jeito de resolver essas dívidas junto à ANM. Mas só para vocês entenderem aqui como é que acontece tudo, achei interessante reforçar essa questão também desses pagamentos. Quando a ANM começa a ameaçar em colocar, inscrever em dívida ativa, fiquem atentos. E alertem bem os clientes de vocês também sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado dos casos trazidos hoje na aula. Sempre deixo aberto para vocês trazerem contribuições também, como eu estou sempre olhando o processo minerário, eu sempre estou ali estudando e falo, isso aqui é interessante, trazendo aula de quinta. Aí eu vou separando alguns ao longo da semana e também gosto de dar uma olhada pelo Diário Oficial da União e trazer também os casos mais recentes para vocês, tá bom? Então a gente se vê na próxima quinta-feira. Até mais.